Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional de hoje e hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 30, a partir do versículo 22, diz assim: E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu sua madre. E ela concebeu e teve um filho, e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha. E aconteceu que quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: Deixe-me ir, que me vá ao meu lugar, à minha terra. Dá-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que te tenho feito. Então lhe disse Labão: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: Determina-me o teu salário e eu te pagarei. Então, olha o que aconteceu aqui. A Raquel, ela era esposa de Jacó, né? E ela era estéril, enquanto a sua irmã, né, já tinha tido vários filhos, né, com ele, a mais velha, ela ainda não. E ela precisou tirar do coração dela aquela ansiedade que ela tinha, porque a ansiedade muitas vezes atrapalha as pessoas, né? Para engravidar, para prosperar, em tudo. A ansiedade, ela é um atrapalho na vida da pessoa. Quando ela está angustiada, ela fica às vezes desesperada e ela toma decisões sem consultar a Deus. Quando a pessoa está ansiosa, desesperada, passando por situações, por angústia, ela fica numa pressão muito grande e ela não consegue raciocinar e ela faz coisas muitas vezes sem pensar. Aqui, depois que Jacó orou e pediu para que Deus abençoasse a Raquel, e no momento em que ela se voltou para Deus, Deus abriu a madre, né? E ela pôde gerar filhos. Ela teve 2 filhos, né? José e Benjamim. Como ela pediu para o Senhor, me dê ainda outro filho. E a gente vê também aqui aonde o Jacó, ele disse, né? Agora eu vou ir. Por quê? Jacó havia trabalhado 7 anos pela Raquel. No momento em que ele se casou, né, o sogro, ele enganou ele e colocou a mais velha na tenda. Como ele havia bebido um pouco, ele não percebeu o que haviam feito. Ele foi ver pela manhã, quando ele acordou, que ele não estava com a Raquel. Então, daí o sogro enganou e disse: Não, aqui primeiro tem que casar a mais velha. Depois ele teve que trabalhar mais 7 anos pela Raquel, porque Raquel era quem ele amava verdadeiramente, né? Foi a mulher que ele escolheu para ser a sua esposa. Então, ela era estéril. E depois, né, que Deus abençoou ela, e ali Jacó prosperou muito naquele lugar. E o Labão, né, o seu sogro, ele viu que Deus era com Jacó, que Deus prosperou ele por amor a Jacó. E assim é na nossa vida. Se você for analisar a empresa que você trabalha, o teu patrão, ele não é cristão, ele não conhece Jesus, de repente ele até nem serve a Deus, né? Mas você serve. Então você é a luz naquele lugar. E Deus vai abençoar e vai prosperar o teu patrão por amor a você. Porque você é fiel, você é dizimista, você é ofertante, você ora pelo teu emprego, você abençoa o teu emprego e Deus prospera. Porque nós devemos abençoar. Muitas pessoas amaldiçoam seus patrões, murmuram dos seus empregos, não são gratos. Quantas pessoas gostariam de ter o emprego que você tem?
e não tem. Quantas pessoas estão desempregadas, quantas famílias estão passando por dificuldades financeiras por não ter um emprego. E você murmura do seu. Reclama do patrão, amaldiçoa o patrão. Só que nós que conhecemos a palavra, nós fazemos diferente. Nós abençoamos os nossos clientes, oramos para que Deus prospere, para que Deus abençoe a vida deles, né? Eu oro e abençoo os meus clientes e digo, Senhor, se eles estão passando por alguma luta, eu não sei, mas Tu sabe, que o Senhor dê a vitória, que o Senhor fortaleça eles, que o Senhor prospere, abençoe eles. Por quê? Porque é através deles que Deus abençoa e manda o meu salário. Então nós devemos orar, sim, pelo nosso trabalho, pelo nosso emprego, pelos nossos patrões. Se você ainda não é autônomo, né? Eu sou autônoma, mas você igualmente. Nós precisamos orar pelo nosso sustento, pelo nosso local de trabalho, abençoar nossos patrões, para que Deus dê sabedoria para eles administrar a empresa, para que Deus mande clientes para fazer pedidos, para abençoar o teu salário. Quantas empresas estão fechando as portas? Porque a empresa está fechando a porta porque muitas vezes não tem um cristão lá dentro que está orando, que está abençoando. Né? Eu até já contei aqui que eu tenho uma senhora amiga minha que quando ela entrou numa empresa para trabalhar, o pessoal falava que ele não ia por muito tempo, que aquela empresa ia falir. E ela disse que quando ela entrou lá, eles contrataram ela. Ela disse que ela entrou e disse: aqui não vai falir. Eu repreendo esse espírito de falência. Enquanto eu estiver aqui, esse lugar vai ser abençoado, vai ser próspero e ele não vai fechar. Gente, eles tinham tanto trabalho que tinha dias que eles tinham que trabalhar no feriado, no sábado, para poder vencer. Então, por quê? Porque aquela mulher abençoou os patrões, abençoou o trabalho e disse que enquanto ela estivesse ali, aquele mal de falência não ia entrar. Porque a palavra diz que onde eu colocar o meu pé vai ser abençoado. Eu vou possuir. Né? E onde eu colocar a minha mão vai ser abençoado. Eu vou prosperar. Então é assim que nós devemos pensar. É assim que nós devemos proceder, abençoando os nossos patrões, abençoando os clientes, abençoando os colegas de trabalho, orando por eles, abençoando as suas casas, suas famílias, para que Deus envie o sustento para eles também. Se você vive numa empresa que você tem que atingir metas, geralmente os vendedores têm que atingir metas, né? Então ore para que você atinja a tua meta, os teus colegas atinjam as tuas metas, para que onde você trabalhe prospere, para que Deus abençoe. Gente, é só Deus. É só Deus. Então nós precisamos orar, abençoar. Nós estamos aqui para abençoar e não para amaldiçoar. Não murmure, seja grato. Então, tire a ansiedade. De repente você está como Raquel, ansioso, que não conseguia gerar filhos, estava lá num desespero. Então, acalma o teu coração. Jesus disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, se Jesus está cuidando de você, não fique ansioso. Lance para ele. Diga, Jesus, a situação que se levantou na minha vida é essa. Eu não sei como resolver, mas o Senhor sabe, me dá paciência, me dá mansidão, me dá domínio próprio, me dá direção, que o Espírito Santo me conduza e troca o teu fardo comigo, Senhor. Esse está pesado, não consigo levar. E Jesus vai te dar o fardo dele que é leve. Ele vai te abençoar, ele vai te dar sabedoria,
Ele vai te dar direção para que você saiba agir no momento certo, na hora certa, para que você saiba tomar a escolha certa, para que você saiba falar as coisas certas no momento certo e na hora oportuna. Então, não haja sem direção. Tire a ansiedade, tire o medo, tire a insegurança. Estas coisas te paralisam e você não consegue prosperar, não consegue gerar. Você fica ali, desesperado, e isso te paralisa. Ore, descanse em Deus. Tudo é no tempo de Deus. O Jacó teve que trabalhar 14 anos. E isso não foi pesado para ele, porque ele amava a Raquel. E ele foi abençoado, ele teve mais uma esposa, ele teve muitos filhos. Os filhos de Jacó foram as 12 tribos de Israel. Ele teve o seu nome mudado de Jacó para Israel, quando ele lutou com aquele anjo, quando ele disse para aquele anjo: tu não vais sair daqui enquanto tu não me abençoar. Então é assim. E nós não podemos perder as oportunidades também, como Jacó. O anjo apareceu, ele se agarrou no anjo e disse: o anjo disse: o que que tu queres que eu faça? Tu não vais sair daqui sem que você me abençoe. E ele lutou com aquele anjo a noite inteira até que o anjo abençoou ele. E é assim. Quantas pessoas têm desistido da bênção? Quantas pessoas têm desistido no meio do caminho e não têm visto o milagre? Não têm conseguido ver Deus operar? Não têm conseguido ver Jesus operar? Por quê? Porque não têm paciência. Porque não sabem esperar. Porque não sabem agir no momento certo, na hora certa. Então nós precisamos ser pacientes. Não podemos andar ansiosos, preocupados. Isso nos deixa distante do propósito de Deus, nos tira do caminho, nos desvia da promessa. Então, nós precisamos ser pacientes, ter o pé no chão, sermos realistas, olhar, orar e dizer: Deus, é contigo aqui. O impossível é para ti, Senhor. O que é possível para mim eu vou fazer. Agora o impossível é para ti. Aí Deus entra em ação. Troca o teu fardo com ele. O de Jesus é leve. Não fique arrastando esse peso aí sozinho, sem necessidade. Então, guarde esta palavra no teu coração. Medite nela. Reflita nela. Mude as tuas atitudes, mude a tua forma de pensar, de agir, de proceder. Tome posse da tua bênção, do teu milagre. Não saia do caminho. Não deixa o desespero entrar no teu coração. Não deixa a angústia. Não deixe com que essas coisas venham te abater, te abalar, te tirar do foco, te tirar do caminho. Você já pensou quantas investidas Davi passou? Mas ele sempre buscou a Deus, sempre, em todo momento, nos bons e nos ruins. E ele disse: levantarei os meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro vem do Senhor, é dele que vem. Teu socorro não virá de homens. Deus pode sim e vai usar homens, mulheres para te abençoar. Mas o socorro vem dele, a provisão vem dele. Ele vai fazer com que essas pessoas te abençoem. Ele vai fazer com que essas pessoas levem a provisão até você. Né? Eu me lembro que um dia, né, eu cheguei e Deus disse para mim: você vai levar um pedaço desse bolo que você fez e desse pão para tua vizinha. E eu fui. Eu bati na porta dela e eu disse: eu trouxe para você. E ela disse: nossa, havia quebrado uma torneira, né, na casa deles e jorrou água e molhou o pão que eles tinham para tomar café no outro dia. Ela disse: bah, eu tinha pão. Eu disse: você tinha? Tinha, mas o meu pão molhou. E eu disse: Deus mandou que eu trouxesse isso aqui para vocês. E ela disse: amém, porque eles também eram cristãos. Então, para você ver, eu não sabia.
Mas Deus sabia e Deus mandou a provisão para a vida deles. Deus me usou para que eu abençoasse eles. Mais abençoado é aquele que dá do que aquele que recebe, né? E eu fui abençoada por poder abençoar eles. E eu fiquei muito feliz quando eu cheguei ali na porta e ela disse, e ela ficou surpresa olhando aquele prato com pão e com bolo. Ela disse, nossa. E eu disse, o que que houve? O meu pão havia molhado. Então, para você ver como Deus faz, Deus manda o socorro, Deus envia, Ele cuida dos seus, Ele cuida de nós, gente. Só creia, só confie nele, que o demais tudo Ele fará. Uma coisa tão simples, né? Mas aquela mulher ficou surpreendida. Aí eu vi, né, mais uma vez o cuidado que Deus tem com a gente. Como Deus cuida de nós. Um simples pão, né, um pedaço de bolo. E ela disse como Deus é bom. E é verdade, Deus é bom. Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Você muitas vezes não consegue ver, você não percebe. Por quê? Porque você deixou a ansiedade tomar conta do teu coração. O medo, o desespero, né? A ansiedade, a angústia, e você não consegue ver. Então guarda esta palavra no teu coração. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas, Pai, que estão ansiosos, preocupados, cansados, aflitos, abatidos, oprimidos, Pai. Pessoas que já não sabem mais o que fazer, mas que o Senhor possa estar dando a direção para elas, Pai. Que o Senhor abençoe a vida delas grandiosamente, Pai. Que elas aprendam a confiar, a te buscar, a trocar o fardo com Jesus, a levar um jugo leve e não ficar arrastando peso, mas que o Senhor possa aliviar este fardo, dar alívio e refrigério para esta alma e para este coração, Pai. Que a tua graça alcance cada uma dessas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Esta é a minha oração, em nome de Jesus.